Graça e paz. Amém, igreja? Hoje quem vai pregar é o pastor Cimeso, mas eu gostaria de dar uma saudação à igreja e dizer que nós estamos muito felizes de estar em casa, porque eu creio que aqui também é a nossa casa, uma extensão da nossa casa, porque nós somos luz para os povos. Amém? E o Bispo Gil falou algo que realmente é uma verdade, né? Que o Cimeso é muito bonito. Eu casei com o filho mais bonito do apóstolo. Como eu sou pastora, eu não minto. Então, eu falo a verdade, o bispo também não. Amém? Mas, assim, quando eu estava ouvindo essa última música, é uma música que eu gosto muito. E é um texto da palavra de Deus também que Deus fala muito comigo. Quando João escreve ali que o Senhor fala, eu vou para o Pai preparar moradas para nós, mas não deixarei nenhum de vocês sozinhos. E aí veio a promessa do nosso Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode virar para o irmão que está do seu lado e dizer, você não está sozinho? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Amém? Isso é profundo, meus irmãos. Isso é tremendo. Porque o Senhor se preocupa conosco. Mas é um texto que também me dá muito temor. Eu vejo a manifestação do amor de Deus em não nos permitir que fiquemos sozinhos, mas também é um texto que me dá muito temor. Porque saber que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós é algo muito profundo. E nós precisamos não só vermos isso como um ato de amor, mas termos também temor. Quando você diz algo que não é para falar, quando você faz algo que não é para fazer, nós precisamos lembrar que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje, nessa noite, para que você possa receber realmente esse Espírito Santo de Deus dentro de você, porque é uma promessa do Senhor para nós. E que Ele possa te conduzir sempre no caminho certo. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe também a vida do pastor Cimeso. Que ele possa ser boca de Deus nessa noite, nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê graça. Que a unção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Estão bem? Que bom estar aqui com vocês. Trago um abraço também do apóstolo Sinomar. E é muito bom sempre estar em uma das nossas igrejas. Eu tenho tido a graça de conhecer bem as nossas igrejas. Eu fico na sede sempre um final de semana e os outros sempre em uma das nossas igrejas. É tão bom saber que nós temos sido luz em cada canto dessa cidade. Você é luz? Amém? Amém. Tivemos um final de semana abençoado com o Projeto Jonas. E creio que Deus tem nos levantado nessa cidade para fazermos a diferença e sermos sal nessa terra. Você que está nesse ministério tem uma missão muito especial de Deus. Creia nisso. Amém? Eu queria que antes você ficasse de pé novamente. Igreja é bom porque a gente faz exercício também, né? Levanta, senta, bate palma, levanta a mão. Acaba que a gente faz o exercício também, não só espiritual, mas físico também, né? Mas eu gostaria de fazer mais uma oração. Oração nunca é demais, né? Sempre é bom mais um pouquinho. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, diante do Teu altar. Cremos que o Senhor está aqui. Temos a convicção de que o Teu Espírito está nesse lugar, porque é promessa do Senhor. A Tua palavra diz. E sabemos que onde o Teu Espírito está, ali também o Senhor se manifesta. E nós cremos, ó Deus, no Senhor. Cremos que não sairemos daqui como entramos,
mas que o Senhor possa nos edificar na tua palavra, nos fortalecer, nos encher do Senhor. Pedimos a tua graça, pedimos a tua unção, pedimos a tua misericórdia e pedimos que o Senhor fale conosco conforme lhe convier. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 82. Nós vamos ler o verso 6. Salmos 82, verso 6. Achou? Salmos 82, verso 6. Diz assim: E disse: Vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Vamos ler de novo? E disse: Vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Até aí, por enquanto. Queridos, já parou para refletir em alguns textos na Bíblia, como eles são interessantes, às vezes intrigantes, e às vezes até parece heresia, não é verdade? Quando nós lemos um texto como esse, às vezes sem entender o contexto, até achamos uma heresia, quando a Bíblia diz, vocês são deuses. É estranho isso, não é? Soa estranho isso, não é? E às vezes alguns textos sem contexto viram pretexto para se gerar uma heresia. Não é o caso aqui, porque existe um contexto. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, para ter um gancho de onde eu quero chegar, porque hoje eu quero falar do resgate da identidade do cristão. Mas para isso eu quero contextualizar esse texto, porque quando um texto tem uma conexão no Velho, no Novo Testamento, e ele se torna um princípio. Jesus usa esse texto lá em João 10 para validar a sua função como Filho de Deus. Então eu não quero aqui falar uma heresia, mas eu quero dizer que existe um potencial de Deus na sua vida. Sabia disso? Por que o mundo espiritual enxerga você como um pequeno Deus? Porque Deus está em você. Porque Deus habita em você. Porque existe uma potência de Deus dentro de você. Existe um potencial de Deus dentro de você. Diga assim comigo, existe um potencial de Deus em mim. Meu irmão, o homem é um ser criado por Deus diferente de tudo aquilo que foi criado. Tudo que foi criado por Deus foi criado por um comando de Deus, por uma ordenança de Deus. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus ordenou que houvesse separação entre terra e água e firmamento, e tudo se deu pela ordem de Deus, pela direção de Deus, pela fala de Deus, por um comando de Deus. Porém, quando Deus foi criar o homem foi estabelecido e criado por Deus de uma forma totalmente diferente do restante da criação. Eu não sei se você já notou isso. Porque quando Deus criou o homem, Deus se envolveu com essa criação de uma forma totalmente diferente de tudo aquilo que foi criado. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis 2:7. Só para que você entenda algo que é um princípio importante, para que você entenda o potencial de Deus que está na sua vida. Gênesis 2, verso 7. Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Preste atenção aqui, queridos. Capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Essa palavra formou, no original hebraico, é a palavra itzar. Itzar é a palavra usada quando o oleiro vai formar o barro. Tudo aquilo que é feito com as mãos se usa esse termo, itzar.
No original, o termo usado para a formação do homem é justamente esse texto, essa expressão, itzar, que é formado com as mãos. Quando Deus formou o homem, Ele tocou no homem de uma forma diferente. Ele não apenas ordenou, mas Ele formou o homem com as suas mãos. E a Bíblia fala que Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Esse fôlego da vida, a palavra original é ruach, que quer dizer o Espírito de Deus. Esse fôlego que Deus soprou no homem é justamente o potencial dele que foi colocado no homem. Algo de Deus foi soprado, algo de dentro de Deus foi colocado no homem, foi soprado, foi posto dentro do homem. Então existe um potencial de Deus em nós. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita que existe um potencial de Deus na sua vida? Amém? Meu irmão, o homem criado por Deus, o homem original, antes do pecado, era um ser incrível. O potencial do homem era algo que nós, na nossa limitação, jamais vamos conseguir explicar. A ciência hoje fala que nós só conseguimos usar o que o homem mais, que alcança o maior potencial mental hoje, consegue utilizar 10% da sua capacidade mental. Imagina o homem original, antes do pecado, criado por Deus. Era uma potência. O homem foi limitado pelo pecado. O que nos limitou foi o pecado. E o potencial de Deus, quando fomos afastados de Deus, o Espírito de Deus que foi soprado em nós, ficou adormecido pelo afastamento de Deus. Mas algo que nós precisamos entender é que quando somos reconciliados em Deus, em Cristo Jesus, quando nascemos de novo, nós nascemos de novo para Deus, em Deus. E esse potencial que outrora estava adormecido em nós, renasce. O homem não perdeu o potencial de Deus. O homem não perdeu o sopro de Deus. O homem não perdeu o fôlego de Deus, o Espírito que foi soprado nele. Então, meu irmão, existe um potencial de Deus na sua vida. O mundo espiritual sabe disso. O mundo espiritual, seja o mundo espiritual da parte de Deus ou do diabo, quando olha para nós, enxerga um potencial de Deus que está em nós. O mundo espiritual sabe que existe um potencial de Deus na sua vida. Porém, muitos cristãos ainda não conhecem o potencial de Deus que está nele. Muitos de nós não sabemos que existe um potencial de Deus que está em nós. Que há um Deus dentro de nós. Que nós somos morada de Deus. Por isso, quando o mundo espiritual olha para nós, nós somos comparados como parte de Deus. Porque Ele está em nós. Você crê que Deus habita em você? Fala, há um Deus que habita em mim. Fala, há um Deus que habita em mim. E meu irmão, o potencial desse Deus está dentro de você. Deus sabe disso. O diabo sabe disso. E você precisa saber que você é uma potência nas mãos de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você um pouco hoje. Porque nós precisamos entender qual é o nosso potencial. E para entendermos o nosso potencial, nós precisamos ter a nossa identidade em Deus reconhecida. Saber quem somos em Deus. Saber qual é a nossa identidade em Deus. Isso é fundamental na vida do cristão. E por isso eu quero contextualizar esse resgate da nossa identidade na vida de um homem que eu vejo o chamado dele muito semelhante ao chamado da igreja nesses dias. Por isso eu queria que você fosse com a sua Bíblia aí para o livro de Êxodo. E eu quero falar um pouquinho dessa identidade, para que você entenda a sua identidade, para que você utilize o potencial de Deus que está na sua vida. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso
9. Êxodo 3, a partir do verso 9. Eu quero tomar aqui Moisés como um exemplo de um homem que teve a sua identidade resgatada em Deus. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 9, Moisés recebe um chamado de Deus. Vamos ver isso aí. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, Deus falando a Moisés, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Olha o que Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Preste atenção aqui, queridos. Moisés havia sido desafiado por Deus para uma grande obra, para um grande projeto, sim ou não? Para você ter a ideia, o povo que servia escravo ali no Egito naquela época era em torno de 3 milhões de pessoas. Olha o tamanho do chamado de Moisés. O Egito naquela época era a grande potência mundial. Era, para os dias de hoje, o que é os Estados Unidos para os dias de hoje. Era a nata do mundo, era o celeiro do mundo. Era a grande economia do mundo naquela época, era o Egito. Era a maior nação e o povo hebreu servia de escravo naquela nação. Eram 3 milhões de pessoas. E Deus então desafia Moisés para ir até Faraó, para ir até o Egito e ser a ferramenta de Deus para libertar aquele povo. Era ou não uma grande missão? Mas olha qual foi a pergunta que Deus fez a Moisés, que Moisés fez a Deus. Deus, quem sou eu? Deus, quem sou eu? Meu irmão, a pergunta de Moisés revela algo interessante. A pergunta que Moisés faz a Deus diante daquele desafio mostra que Moisés estava naquele momento em uma crise de identidade, sem entender bem quem ele era. O desafio era grande. E Moisés estava entendendo que ele teria que ir para o Egito na sua força, no seu braço. Então ele diz para Deus: Deus, quem sou eu? Eu sou muito pequeno para essa obra. Moisés estava em um período de crise de identidade, de quem ele era. Porque nesse momento que Deus chama Moisés, já havia 40 anos que Moisés estava no deserto. Antes do deserto, Moisés era um príncipe. E ele era um príncipe onde? No Egito. No Egito, Moisés tinha reconhecimento. No Egito, Moisés era alguma coisa. No Egito, Moisés tinha poder. No Egito, Moisés era um príncipe criado no palácio. No Egito ele era alguma coisa. Mas por uma situação que eu creio que todos vocês conhecem a história de Moisés, Moisés teve que fugir do Egito. E foi parar no deserto. E aqui já havia 40 anos que Moisés estava no deserto. Moisés já não sabia bem quem ele era. Ele saiu de uma situação onde ele era tudo e agora ele estava num deserto, com a pele torrada do sol, em uma terra que não era dele, onde ele não tinha posses, onde ele trabalhava de empregado para o sogro. Veja que Moisés estava num tempo de confusão pessoal, de tentar saber quem ele era. Então ele faz uma pergunta a Deus: Deus, quem eu sou? Eu não dou conta dessa obra. Sabe, queridos, quantos de nós estamos, às vezes, nessa mesma fase de Moisés? Sendo desafiados por Deus. Sabemos que existe uma grande obra, sabemos que existe um chamado de Deus para nós, mas nós estamos aqui mais ou menos como Moisés. Deus, quem sou eu?
Quem sou eu para liderar alguma coisa? Quem sou eu para ser um conquistador de alguma coisa? Ou às vezes até em questões naturais. Quem sou eu para conquistar os meus sonhos? Quem sou eu para ter um carro? Quem sou eu para ter uma casa? Quem sou eu para me casar? Quem sou eu para ter uma família? Sabe, queridos, talvez você ou algum de nós estejamos aqui nesse momento como estava Moisés. Sabemos que existe um Deus grandioso, que existe uma obra tremenda, mas nós estamos... Quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Quem sou eu para ser alguém em Deus? Sem entender qual é a minha identidade. Moisés estava assim. E isso é um problema. Porque quando não sabemos quem somos em Deus, quando não sabemos da nossa identidade em Deus, Deus não pode nos usar. Isso é um princípio. Se eu não sei o porquê de alguma coisa, eu não uso. Sim ou não? Se eu vejo esse microfone aqui em cima do púlpito e eu não sei para que ele serve, eu não vou usar. Porque eu não sei a finalidade dele. Você só está sentado nessa cadeira porque você entende que isso aí foi feito para sentar. Você entende o propósito dela. Então você se assenta nela. Mas aquilo que você não conhece, você não sabe o que é, você não usa. Não é verdade? Se eu não sei o que eu sou em Deus, se eu não sei que existe um potencial de Deus na minha vida, se eu não sei a minha identidade em Deus, eu não serei ferramenta de Deus. Isso é algo sério. Moisés estava nesse contexto de não entender bem, de receber um desafio, mas dizer, mas quem eu sou? Ele não sabia que existia um potencial de Deus dentro dele. E às vezes você também não sabe que existe um potencial de Deus na sua vida. Então diga comigo, existe um potencial de Deus dentro de mim. E a pergunta de Moisés mostrava claramente que ele tinha uma crise de identidade. E sabe, queridos, Deus havia chamado Moisés para uma obra grandiosa, mas para que aquela obra pudesse se completar, Deus precisava sarar a identidade de Moisés. Deus precisava mudar o contexto, a visão de Moisés com relação a ele mesmo. E aí, nesse contexto, Moisés faz uma segunda pergunta a Deus. No verso 13, vamos lá, do mesmo capítulo de Êxodo 3, agora vamos ler o 13, que diz assim, Moisés fazendo uma segunda pergunta a Deus. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? O que eu vou dizer? Moisés faz duas perguntas para Deus. Primeiro, quem eu sou? E a segunda pergunta que Moisés faz para Deus é, o que eu direi? Quem eu sou? O que eu direi? Essas duas perguntas mostram o caráter de um homem que se sentia incapaz de fazer alguma coisa. Eu não sei o que fazer e eu não sei o que falar. O que eu direi? Sabe por quê, queridos, que Moisés estava ali nessa crise? Quem eu sou? O que eu direi? Porque a mentalidade de Moisés estava no que ele foi lá no Egito. Porque no Egito ele tinha sido alguma coisa. No Egito ele tinha poder. No Egito ele agia na sua convicção, no seu braço. E quando Deus desafiou Moisés para aquele tamanho de obra, ele estava pensando na força dele, como pessoa, como ser humano. E nós caímos muito nesse erro. Quando Deus nos desafia a alguma coisa, a primeira coisa que nós olhamos é a nossa capacidade humana. Porque nós achamos,
Nós sempre somos tentados a achar, e nós muitas vezes achamos, que Deus nos chama para fazer aquilo que é impossível. E isso não é verdade. Moisés estava vendo o tamanho da obra, falando, como? Eu diante de Faraó? Pense, você diante desse presidente novo dos Estados Unidos aí, o Donald Trump. Pensa, Deus fala, olha, você vai lá nos Estados Unidos agora, e você vai diante do Donald Trump, e você vai dizer, Donald Trump, toda a sua classe trabalhadora aqui vai sair comigo dos Estados Unidos e vai para o Brasil. É mais ou menos isso. O que você falaria? Eu não vou ser nem atendido pelo Trump. Eu não vou chegar nem perto da Casa Branca. Porque a nossa tendência é olhar para a nossa capacidade humana, intelectual, física, a nossa força de gente. Moisés fez isso. Eu não dou conta, eu sou pequeno, eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não sei nem o que falar. Olha quem eu sou hoje, estou no meio de um deserto, cuidando de ovelha, fedendo a bosta de ovelha, cheio de queimadura do sol. Quem sou eu? Não sei nem mais falar direito, há 40 anos eu era alguma coisa. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Deus nunca te chama para fazer o impossível, o que você não dá conta. Se você quiser anotar uma coisa, anote o seguinte: meu chamado não é para fazer o impossível. A única coisa que Deus quer de você é que você se disponha. Você não tem poder para gerar o sobrenatural. Você pode dar cambota, você pode fazer o que você quiser, você não vai gerar o sobrenatural. Porque essa não é a sua parte. Você faz o possível e Deus faz o impossível. O impossível não é com você. Não é sua parte. O problema é que quando Deus nos desafia algumas coisas, nós somos tendenciosos a achar que nós vamos ter que fazer no braço. E se você fizer no braço, vai dar errado. Tem muito crente querendo fazer a obra no braço. O que você precisa é depender de Deus. É ter a sua identidade, entender o que você é em Deus, fazer a sua parte e deixar Deus fazer a dele, porque a sua parte é se dispor e a dele é fazer o sobrenatural. A sua parte no projeto Jonas foi ir. Quem vai mover o coração das pessoas, quem vai sensibilizar é Deus, não é você. Você não tem capacidade para fazer isso. O que Deus pede para você, se disponha. O que Deus estava falando para Moisés, Moisés, eu preciso de você para essa obra. Moisés se achou muito pequeno, e realmente era. Mas aí Deus veio com uma resposta que começou a mudar toda a mentalidade de Moisés. E eu quero trazer você para a Bíblia para entender isso. Vamos para o verso 14. Depois que Moisés fala para Deus, Deus, mas quem sou eu? Deus, o que eu vou dizer? Veja o que Deus respondeu para Moisés. Versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Queridos, eu acho muito interessante algumas colocações na Bíblia. Preste atenção na resposta de Deus para Moisés. Deus, o que eu vou fazer? Deus, o que eu vou falar? Como eu vou agir? Moisés, para. Diga só uma coisa. Eu sou, me enviou. É isso que eu vou fazer? Só diga isso. Eu sou, me enviou. Mas, queridos, olha como é interessante isso. Como é intrigante isso. Pela primeira vez e única vez na Bíblia, Deus se apresenta como eu sou. Esse não é o nome de Deus, sabia? Eu sou não é o nome de Deus. Como que Deus se apresenta na Bíblia? Qual é o nome de Deus no Velho Testamento? Iavé.
O nome de Deus no Velho Testamento é Iavé, traduzido para o nosso português, Jeová. Diga, o nome de Deus é Jeová. Todas as vezes no Velho Testamento que Deus se apresenta, que o nome de Deus é citado como Iavé, como Jeová. Mas aqui Deus faz um parênteses na história, e Deus fala para Moisés, me apresente como eu sou. Por quê? Meu irmão, aqui nós não estamos tratando de qualquer momento na história. Esse era o momento histórico do Velho Testamento, que iria mudar todo o contexto da nação de Israel e mudaria todo o contexto da humanidade, porque aqui começava a ser preparado o povo que receberia o Messias e que mudaria a história da humanidade. Portanto, esse era um momento chave, estratégico na história. E nesse momento Deus precisava mudar 3 estruturas importantíssimas para que o projeto da vinda de Jesus se cumprisse. Então ele se apresenta aqui como eu sou, porque algumas estruturas precisavam ser mudadas. A primeira estrutura que precisava ser mudada era a estrutura do próprio Moisés. Era a identidade de Moisés. Deus precisava curar a identidade de Moisés. Porque Moisés conhecia o que ele era lá no Egito. E agora então Deus chama Moisés e fala, Moisés, o que eu vou lhe mostrar, o que é importante, não é o que você é, não é o que você foi, mas a partir de agora você vai entender que o importante é o que eu sou. A partir de agora você vai conhecer o que eu sou. Você vai entender o potencial do eu sou dentro de você. Você vai entender que o que importa é o meu potencial que está dentro de você. Deus precisava curar Moisés. Deus precisava que Moisés tivesse uma experiência com eu sou, para que Moisés entendesse que o que valia não era o poder que ele teve no Egito, mas o poder de Deus que iria operar nele a partir daquele momento. O que Deus queria mostrar para Moisés, Moisés, não é o que você pode fazer, não é o que o seu braço pode fazer, mas é o que eu posso fazer através de você. Por isso você vai conhecer o eu sou, o que eu sou. Sabe, queridos, o importante não é o que você é para o Egito, para o mundo. Talvez no mundo você tenha algum cargo importante, um emprego importante. Talvez no mundo você seja reconhecido. Talvez no mundo você seja alguma coisa. Mas eu quero te falar que isso para Deus não importa muito. O que Deus quer é que você entenda o que Ele é na sua vida. O potencial dEle que está na sua vida. O propósito dEle que está na sua vida. E Deus estava dizendo aquilo para Moisés, o importante não é o que você foi no Egito, mas o que você será a partir de agora, que eu vou me manifestar em você. O eu sou que está em você. Deus precisou levar Moisés para o Egito, deixar Moisés no deserto por 40 anos, limpando o Egito de Moisés, para que Moisés pudesse começar a entender que ele precisava entender e depender de Deus. Do eu sou. Talvez você seja alguma coisa, ou tenha sido alguma coisa, lá no mundo, lá no Egito. E talvez você esteja passando por um tempo de deserto, onde Deus está te preparando, limpando, tirando muitas coisas de você. Porque a partir do momento que você nasce para Deus, o seu potencial é reativado. E aí você vai começar a entender que o que vale é o que Ele é em você. O que Ele pode fazer através de você. O importante é o que Ele é e não o que você é. Deus precisou resgatar essa identidade de Moisés. Deus precisava mudar algumas estruturas para que Moisés entendesse quem ele era em Deus, o que ele podia em Deus, qual era o seu potencial em Deus.
mas quando Deus se revela como eu sou, algumas outras estruturas também seriam mexidas, seriam mudadas. A segunda estrutura que seria mudada daquela época, a segunda coisa que Deus iria tratar naquela época, com essa forma de se apresentar, era a arrogância do Egito e de Faraó. Os olhos do mundo estavam sobre o Egito. O que acontecia no Egito refletia nas demais nações. E o Egito era uma nação politeísta. O Egito era uma nação que servia a muitos deuses. E um dos deuses do Egito era Faraó. Faraó era tido como o Deus do Egito. Então a figura do governante do Egito, a figura de Faraó, era muito mais do que a figura de um governante. Era muito mais do que a figura do Temer, da Dilma. A figura de Faraó era a figura de um Deus. O povo olhava para Faraó e acreditava que Faraó era um Deus do Egito. E o Egito tinha vários deuses. Então, olha o que Deus fala: Moisés, vá até o Egito, vá até o povo de Israel, vá até Faraó e diga: eu sou, me enviou. Preste atenção. Moisés, então, quando entende que Deus havia capacitado ele, enchido ele, renovado a sua identidade, o seu potencial, ele vai para o Egito. E ele chega no Egito, ele vai diante de Faraó, e Faraó então pergunta: Moisés, quem te enviou aqui? Moisés, o que você está fazendo aqui? Quem te enviou? Você vem em nome de quem? Quem é o Deus que te enviou? Moisés diz então: eu sou. Faraó diz: espera aí, porque Faraó era tido como um Deus. Espera aí, eu sou Deus no Egito. Quem é Deus aqui sou eu, Moisés. Quem te enviou? O que Moisés diz? Eu sou. Faraó, não. Moisés, espera aí, eu é que sou alguma coisa aqui no Egito. Aqui no Egito quem é Deus sou eu. Eu que sou. Quem te enviou? Eu sou. Aquilo começou a dar um nó na cabeça de Faraó. Aquela arrogância de se julgar Deus. E aí todos vocês conhecem a história, como Deus trata a arrogância do Egito. Então Deus usa um homem que não era nada, que estava lá no meio do pasto, sem potencial humano nenhum, para afrontar e para confrontar alguém que se julgava Deus. Para confrontar uma nação que servia a muitos deuses. E para mostrar para o mundo, através do Egito, que ele era Deus. Que existia, sim, um Deus. Por isso ele se apresenta como único. Eu sou. Deus estava tratando o Egito. Deus estava tratando a arrogância do politeísmo do Egito. E Deus estava mostrando para todas as nações o que ele era. Que ele era Deus. E que a partir daquele momento, o mundo conheceria o Deus. Yahvé, o eu sou, o único Deus. E vocês conhecem toda a história. Como Deus confrontou, como Deus botou o dedo na ferida, e como ele se mostrou como eu sou, para uma nação que tinha muitos deuses, e para um governante que se julgava Deus. Sabe, meu irmão, Moisés foi usado, foi resgatado na sua identidade, conheceu o seu potencial, para usar esse potencial no Egito, para cumprir o seu propósito no Egito. É por isso que nós precisamos entender qual é o nosso potencial, quem nós somos em Deus, porque existe um Egito que Deus nos chamou para cuidar, que Deus nos chamou para confrontar tantas e tantas ações malignas que têm surgido nos dias de hoje e que eu e você
temos o chamado de Deus para confrontar, porque o potencial de Deus está nas nossas vidas. Há momentos que você vai precisar confrontar esse mundo, a idolatria desse mundo. Há momentos que você precisará ser uma ferramenta de Deus para confrontar o Egito. Mas para que isso aconteça, você precisa saber quem você é. Você precisa saber que há um potencial de Deus na sua vida. Você precisa saber que você é povo de Deus. Porque essa foi a terceira estrutura que Deus precisou mudar com a revelação do eu sou. Porque nessa forma de se apresentar, queridos, Deus também tratou do resgate da identidade do povo hebreu como povo de Deus. Por quê? Vá lá na sua Bíblia, no mesmo livro de Êxodo, capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Olha essa fala. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe ir o meu povo para celebrar uma festa no deserto. Deixe ir o meu povo. Até aquele momento, Faraó se referia ao povo hebreu como povo dele. Faraó achava que era dono do povo hebreu, porque o povo servia como escravo há muitos anos, e Faraó se julgava dono daquele povo. Então Deus vem e começa a resgatar essa identidade do povo dele, dizendo a Faraó: peraí, Faraó, esse não é o seu povo, esse é o meu povo, deixe ir o meu povo. Preste atenção, meu irmão. Essa geração que estava no Egito era uma geração que estava contaminada pelos costumes do Egito. Essa geração já estava acostumada com o Egito. O Egito simboliza o mundo. E hoje, da mesma forma, nós temos uma geração que está acostumada com o mundo, está acostumada com o Egito. O Egito já está no meio do povo. Aquela época não era diferente. Há muito tempo o povo já estava servindo escravo no Egito. Então eles já estavam acostumados com o Egito. Já estavam acostumados a serem escravos do Egito. Eles já estavam se aculturando ao Egito. E aquela geração já não conhecia mais as maravilhas, as manifestações de Deus. Aquela geração era uma geração que conhecia o Deus de Abraão, conhecia o Deus de Isaac, conhecia o Deus de Jacó, conhecia as histórias maravilhosas das gerações passadas de José, de como Deus cuidou do povo enquanto eles estavam no tempo de José como governador do Egito. Eles conheciam as experiências das gerações passadas. Aquela era uma geração de hebreus que até sabia das coisas de Deus, mas por coisas contadas, não por uma experiência real, não por uma experiência própria, mas pela experiência dos avós, pelas experiências dos bisavós. Eles conheciam o Deus de Abraão, conheciam o Deus de Isaac, conheciam o Deus de Jacó, conheciam o Deus de José, conheciam as maravilhas do passado. Mas aquela geração não tinha essas mesmas experiências. E estavam totalmente contaminadas pelo Egito. Então o que eles conheciam era o Deus do passado, era o Deus dos avós, era o Deus das maravilhas que tinham sido feitas nas gerações passadas. Então Deus vem e se revela como eu sou. Porque Deus estava resgatando também a identidade do povo, daquela geração, como povo dele, como filhos de Deus também. Ali já não era mais o Deus de Abraão, já não era mais o Deus de Isaac, já não era mais o Deus de Jacó, agora era o eu sou. E eu sou fala de presente, fala de hoje.
Aquela geração começou a interagir e a perceber as manifestações do Deus do hoje, do Deus que se manifesta hoje, do Deus que fala hoje. Não eram mais as histórias que eles haviam ouvido contar dos seus pais, de Abraão, de Isaac, Jacó. Agora não, agora era Deus fazendo hoje, era Deus se manifestando hoje, era Deus fazendo milagres hoje. Então aquela geração que estava comprometida com o Egito, passou a conhecer o Eu Sou, o Deus do hoje, o Deus do presente, o Deus que interage conosco. Então deixou de ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e eles passaram então a conhecer o Deus presente. E passaram a ter experiências com Deus que se relaciona, com Deus que fala, com Deus que se manifesta, com Deus que faz milagres. E Deus então começou a se manifestar naquela geração, e aquela geração começou a ser resgatada na sua identidade, porque começaram a entender que eles também podiam ter experiências com Deus. Eles também começaram a ver as maravilhas de Deus. Sabe quantos de nós ouvimos tantas maravilhas que Deus fez na vida dos nossos avós, dos nossos pais? Meu irmão, isso é tremendo. O testemunho dos outros é tremendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Eu Sou é o Deus que se relaciona conosco. Aquela geração conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Talvez você conheça o Deus da sua avó, dos seus pais. Eu quero, meu irmão, que você entenda que o Eu Sou é o Deus que quer resgatar a sua identidade, a sua, resgatar o seu potencial, trazer as suas experiências com Ele. Porque Deus precisa de você. Porque existe um potencial, existe um fôlego de Deus na sua vida. Existe algo aí adormecido que precisa renascer. Existe uma identidade em Deus que precisa ser conhecida. Amém? Amém? Então Deus vem resgatando aquela geração, como para que aquele povo entendesse que eles também eram povo de Deus, que eles também eram filhos de Deus. Então, meu irmão, é isso que Deus quer fazer conosco. Resgatar a nossa identidade de povo, de filhos de Deus, sarar a sua identidade, restaurar o seu potencial, para que você possa resgatar a sua geração, assim como Moisés foi o resgatador da geração dele. E isso só é possível, aquilo que eu disse, nós só podemos ser ferramenta de Deus, se entendermos quem somos em Deus, se entendermos que há um potencial dele em nós. Deus quer ativar o potencial dele na sua vida. Amém? Deus quer ativar a força dele. Deus quer ativar a unção dele. Deus quer ativar o poder dele. Deus quer ativar a sabedoria dele na sua vida. Para que você cumpra o propósito dele. Para que você cumpra a sua missão. E aqui eu já vou encerrando pelo tempo que me foi dado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Talvez você esteja se perguntando hoje. Mas qual é a minha missão? Qual é o potencial? Qual é a minha identidade? Meu irmão, tudo que você precisa saber de quem você é está nessa palavra. Tudo. Essa palavra, ela é o nosso manual. Aqui fala que você é amado, aqui fala que você é chamado, aqui fala que você é cidadão dos céus, aqui fala que você é cordeiro de Cristo, que você é embaixador, que você é escolhido de Deus, que você é frutífero. Aqui fala que você é justificado pela graça de Deus, que você é livre, que você é nova criatura, que você é perdoado, que você é propriedade de Deus, que você é sal da terra, que você é santificado, que você é morada de Deus, que você é vencedor. Meu irmão, essa palavra... Tudo que você precisa para descobrir a sua identidade está aqui. Tudo que você precisa para saber o seu potencial está aqui. É por isso que o diabo tenta nos roubar isso, a revelação da palavra dele. Qual é o seu chamado?
Qual é a sua missão? Você tem convicção do que Deus tem para a sua vida? Busque isso em Deus. Busque essa revelação na palavra de Deus. Aqui eu trouxe uma referência de Moisés. Mas, meu irmão, às vezes você está às vezes você está se perguntando, mas será que eu tenho o mesmo chamado de Moisés? Moisés foi chamado para cuidar de 3 milhões. Eu não sei se o seu chamado é cuidar de 3 milhões. Porque às vezes a gente fica preocupado em fazer muita coisa ou coisas grandes. E o importante, meu irmão, não é fazer muita coisa para Deus. O importante é fazer o que Deus manda. Tem muita gente achando que se fizer muita coisa para Deus, vai agradar a Deus. O que agrada a Deus é você fazer o que Deus manda. É por isso que você tem que saber o que Deus tem para você. O meu chamado não é para você. O chamado do bispo, talvez não seja o seu, talvez seja diferente, porque Deus tem algo diferente para cada um de nós. O importante não é fazer muita coisa, é buscar o que Deus tem e quer para você. Porque às vezes a gente olha o chamado do outro e fala, poxa, eu queria tanto ter o chamado dele, eu queria tanto fazer as coisas que ele faz. Não é isso, meu irmão. Busque o que Deus tem para você. Porque o potencial que Deus colocou na sua vida é para cumprir um propósito dele. Não é fazer muita coisa, mas fazer o que ele manda. Moisés teve um chamado para cuidar de 3 mil pessoas. Maria teve um chamado para cuidar de quantos? De 1. Qual foi o chamado de Maria? Gerar Jesus e cuidar dele. Teve algum outro chamado de Maria? A Bíblia não fala. A Bíblia fala que Deus chamou Maria, deu a ela um filho, cuida desse filho. O que Maria fez? Cuidou de 1. Moisés cuidou de quantos? Mais de 3 milhões. Quem cumpriu o chamado? Quem cumpriu o chamado? Os dois, meu irmão. Porque o importante não é fazer muita coisa, é fazer o que Deus manda. Às vezes o seu chamado é cuidar de 1. Às vezes o seu chamado é uma área específica. Às vezes Deus chamou para fazer muita coisa. É por isso que nós temos que achar o que Deus tem para nós. Qual é a nossa identidade? O que Deus tem para mim? Deus, eu quero usufruir do potencial que Deus me deu para fazer o que o Senhor me pediu. Para fazer o que é o meu chamado, que é a minha missão. Sabe, meu irmão, não fique olhando para o chamado do outro, querendo fazer coisa demais. Faça aquilo que Deus tem para você. E faça bem feito. Faça bem feito. Deixe o potencial de Deus renascer na sua vida. Deixe Deus te usar como ferramenta dele. Amém? Porque o potencial do eu sou está em você. Você pode, porque ele pode. Você é, porque ele é. Moisés entendeu isso. Ele podia, porque Deus o capacitava para poder. Ele era, porque Deus estava nele, porque Deus era. Então vá, meu irmão, e cumpra o seu chamado. Se disponha e deixe Deus te usar. Amém? Deixe esse potencial que está na sua vida florescer. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você é uma potência. Vira para o seu irmão e fala, você é uma potência. Não é porque você é bom, não. É porque o potencial de Deus está na sua vida. Você crê nisso?